O Aerosmith chegou ao fim, isso você sabe, mas isso não é motivo para tristeza. A gente precisa comemorar alguma coisa e eu vou te dizer o que agora. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. O fim do Aerosmith, uma das maiores bandas de rock até então em atividade, pegou muitos fãs de surpresa e deixou o pessoal entristecido, mas eu vou te dizer que não é para tanto. Mas antes de eu falar sobre isso, claro, você vai clicar aqui e se inscrever aqui no canal, que a gente fala aqui sobre rock and roll, sobre bandas que você gosta e você não vai querer dar mole de perder nenhum vídeo. O Aerosmith é uma banda que estava em atividade há mais de 50 anos e acabou de declarar que vai encerrar as atividades. O vocalista Steven Tyler teve aquela situação lá na laringe em setembro do ano passado. Desde então a situação dele tem ficado delicada e agora finalmente eles falaram: olha, a gente não vai nem completar a turnê. Sinto muito, um abraço, valeu. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Você já viu o show do Aerosmith? Aqui no Brasil, o último show que teve foi em 2017, no último grande show. Foi o show do Rock in Rio, em 2017. Foi um show impressionante, digno do Aerosmith mesmo. E naquela ocasião, o Guns N' Roses estava voltando com o Slash, Duff McKagan, e provavelmente se eu tivesse ido no Rock in Rio daquele ano, teria ido para ver o Guns N' Roses, o que teria sido um erro, já que o show da Aerosmith foi muito mais legal. Foi um show redondo, perfeito, e eles sacaram o que eles deviam fazer. Depois de uma longa estrada, o Aerosmith é uma banda com mais de 50 anos de carreira, eles optaram por fazer um show de presente para os fãs. Não estavam divulgando nenhum material novo, o disco mais recente até então tinha sido de 2012. Era uma ocasião em que o Aerosmith não estava assim, necessariamente com um material novo, e então eles fizeram um show assim pautado, um show para estádio mesmo, um show pautado em grandes hits, e foi um show bem redondo, sabe, para agradar mesmo aquela galera que estava lá para aquilo. Eu falei para você que o término do Aerosmith não é um motivo de tristeza necessariamente. Claro que tem, a gente fica um pouco desolado, mas vamos falar sério. O Aerosmith é uma banda que já tem uma longa carreira, eles começaram lá nos anos 70, já tem uma longa estrada, já deixaram um ótimo legado, já cumpriram com o papel que eles tinham que cumprir. A obra deles já está completa. Inclusive, vou até falar sobre a discografia deles, a parte nobre da discografia deles já ficou no passado. Eles saem de cena com uma sensação de dever cumprido. A discografia do Aerosmith pode ser dividida em 4 partes, assim, bem definidas. A primeira parte, eu não tenho aqui os discos todos do Aerosmith, alguns eu já tive, já não tenho mais, mas assim, essa discografia aqui, por exemplo, é de clássicos dos anos 70. Aqui a gente tem Same Old Song and Dance, Walk This Way, Back in the Saddle, várias músicas que representam aquele momento. Né? Não tem aqui, por exemplo, Mama Kin, mas é uma música dessa época também. A gente tem também Back in the Saddle, já falei, Draw the Line, tem Sweet Emotion, e tem a Dream On, né? Um grande clássico também do Aerosmith, e a regravação que eles fizeram para Come Together. Então, nessa época, o Aerosmith fazia um hard rock tipicamente dos anos 70, com as guitarras bem ácidas, e marca bastante esse início de carreira do Aerosmith. Então é uma banda que tem esse primeiro momento assim bem definido. O segundo momento seriam os anos 80. Tem um álbum dos anos 80 que eu não classificaria como anos 80, é um álbum de transição, que é esse daqui, ó, Dawn of Mirrors. Esse álbum aqui é uma época tenebrosa do Aerosmith, por isso que ele tem esse nome, né, feito com espelhos, porque eles usavam bastante substâncias, né, em pó, para consumiam bastante. Então, esse álbum aqui ele foi feito, né, com espelhos. Enfim, né, interprete como quiser. E depois desse álbum aqui vieram os 2 álbuns mais emblemáticos daquela época do Aerosmith, que marcaram assim, uma transição, que foi o Permanent Vacation, de 87, e o Pump, de 89. Esses 2 álbuns têm uma sonoridade muito anos 80, sabe? O Aerosmith já entrando numa nova fase. Na década seguinte, né, veio esse álbum aqui, foi o álbum que me fez conhecer o Aerosmith, né? Eu conheci o Aerosmith através desse álbum. Na época tinha MTV, eles estavam fazendo clipes pra caramba, então esse álbum que tem alguns clipes que são memoráveis. Eu já falei desse álbum aqui num outro vídeo, né, um vídeo sobre
álbuns que você precisa ouvir inteiro e tal. Esse aqui foi um álbum que eu ouvia bastante inteiro, é um álbum maravilhoso, todas as músicas são muito boas. Na verdade, você pode até juntar esse Aerosmith do final dos anos 80 com o Aerosmith dos anos 90. Eu divido, né, os anos 80 para os anos 90, porque nos anos 90 mostra o Aerosmith sempre se remodelando, eu não vou dizer se reinventando, porque ele continua com uma característica própria do som da banda, mas eles estão se remodelando para não caírem no ostracismo, e eles fizeram isso muito bem. Algumas bandas tiveram essa sagacidade, né? Bandas que tinham uma sonoridade marcada, né? Datada e tal, e não ficaram para trás. O Aerosmith foi uma delas. Outro foi o Bon Jovi, que também soube se adaptar nos anos 90. Porque o que aconteceu nos anos 90? Aconteceu o som de Seattle, que acabou com todo aquele hard rock farofento que existia antes. Várias bandas, elas simplesmente foram ceifadas, né? Mas algumas bandas souberam dançar conforme a música e conseguiram se remodelar para se manter. Não abraçaram, né? A banda que tentou fazer isso, né, ela deu um tiro no pé. Mas no caso, o Aerosmith soube entrar com uma sonoridade mais próxima dos anos 90. Depois teve o Nine Lives. Eu tenho esse álbum, mas eu não achei ele ali, né, entre os meus álbuns. É um álbum interessante também, não é dos meus preferidos. Em uma das versões tem aquela música I Don't Want to Miss a Thing, que entrou na trilha sonora do Armageddon, do filme. É aquele filme que é com a filha do Steven Tyler, né, com a Liv Tyler. Acho que o Ben Affleck faz esse filme também. É um filme ruim, o filme não é legal, não. O filme é chato pra caramba. Mas a trilha sonora do filme é animal, sabe? Eu também tenho esse álbum da trilha sonora, mas eu não encontrei. Ele não deve estar ali em cima, deve estar em algum outro lugar na minha casa, né? E eu não consegui identificar. Mas é que eu mudei recentemente, então as coisas ainda estão um pouco espalhadas. Aí, de estúdio, né, eu tenho aqui esse outro álbum, que não é um álbum dos melhores também, mas tem uma música muito boa, que é Jaded. Essa música é muito legal. Aí tem Fly Away From Here, também foi outro hit, mas é uma música que eu acho meio enjoada. Aí também tem aqui umas coletâneas, né? Esse aqui é muito bom. Esse aqui é, na verdade, um álbum ao vivo, né? Qual é o nome do álbum? A Little South of Sanity. Esse álbum aqui é muito legal, é um álbum duplo, até, né? Tem 2 álbuns aqui. E as versões aqui estão muito legais, muito boas. Aí tem uma coletânea, né? Que é o Young Lust, né? Também é um álbum duplo. Cada disco tem 17 faixas aqui, ó. Pô, é um disco muito legal esse aqui. Se você não conhece Aerosmith, né? Esse aqui é um disco bom para você se ambientar. Na época que as pessoas compravam disco, né? Agora você consegue achar tudo nas plataformas de streaming aqui no YouTube Music, por exemplo, ou qualquer outra plataforma. Eu tenho aqui o último disco, que é um disco ao vivo, né? Um disco mais recente, sabe? De um show que o Aerosmith fez no Hard Rock Café lá de Las Vegas. Aí esse disco é curtinho, tem 12 músicas só. Lógico que o show não deve ter sido só isso, eles pensaram algumas músicas, mas tem o essencial. Então, é um disco bacana, mas a discografia do Aerosmith é muito extensa, muito mais extensa do que isso. E eu recomendo principalmente os primeiros álbuns, sabe? São discos essenciais para você, né, conhecer a banda. E cada época tem a sua particularidade, mas o Aerosmith tem mérito por ter sido muito bom em todas essas épocas. Aí depois, né, dos anos 90, como eu falei, como eu já dei a entender aqui, o Aerosmith se tornou um pouco criativo, cumprindo o protocolo, lançando discos por protocolo, e se focaram mais em fazer shows, e isso foi importante, né, porque a demanda era essa, sabe? E acho que eles fizeram uma boa opção de terem feito isso. É uma banda coesa, né? Algumas pessoas dizem que eles não têm mais afinidade, não têm mais amizade entre si, já um desgaste natural pela convivência. Beleza, acontece, mas o fato é que a banda se manteve com a mesma formação praticamente, né, durante todas essas 5 décadas. Tiveram algumas mudanças e tal, a época que o Joe Perry saiu, depois voltou, mas foram só esses 5 caras, assim, a formação clássica e a formação que prevaleceu durante a maior parte do tempo. E aí a gente diz, né, considera que o Aerosmith ficou aí praticamente 5 décadas sendo os mesmos 5 caras, né, que é o Joey Kramer na bateria, aí na cozinha, né, o Tom Hamilton também no baixo, Brad Whitford na guitarra base, aí tem na guitarra solo Joe Perry e o vocal o Steven Tyler, né? Uma banda fantástica e que funcionou muito bem. Por isso eu acho que a gente não deve ficar, sabe, se lamentando. Ah, o Aerosmith acabou, pô, os caras com quase 80 anos de idade, né? É justo que eles queiram se aposentar e ficar sossegado e tal. Lógico que não foi por causa disso que eles estão se retirando, é por causa da questão da voz do Steven Tyler, mas
Acho louvável, né, toda essa discografia que eles têm, toda essa obra que eles deixaram. Então, para mim, Aerosmith, sabe, tá de parabéns, é uma das melhores bandas que eu já ouvi. Mas eu quero saber o que você acha, qual é a sua música preferida do Aerosmith. Se você tem um álbum preferido do Aerosmith, comenta aqui e a gente vai continuar nossa discussão, né, nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Sound of Rock and Roll.